Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego da Inovar Ideia, consultoria empresarial, e eu tô aqui com a Fernanda, da Escola de Inglês Especializado iTalk. Vocês podem notar que o cenário aqui atrás é um pouquinho diferente, é porque agora a gente está gravando dentro da escola da iTalk aqui, que fica no Shopping Camada. Então, vocês podem reparar que está um pouquinho diferente, está bem legal, porque a gente está mudando o ambiente também para poder agradar vocês, fazer gravações em um lugar um pouquinho assim diferente, tá? Nada mais propício do que na escola da Fernanda, né? Sim, concordo. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente de novo, mais um vídeo aqui da série Como o Inglês Pode Te Ajudar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ou seja, para você alavancar os seus negócios, melhorar a sua carreira, tá? Então, o tema de hoje, como vocês podem ver ali no título, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os tipos de intercâmbio e em quais idades eles são melhormente empregados. Ou seja, quando realmente eu devo fazer intercâmbio, que tipo de intercâmbio eu posso fazer de acordo com a idade que eu tô, se ela vem a agregar valor numa idade mais baixa, né, quando eu sou mais jovem, ou se eu sou um pouquinho mais velho, quais são os tipos, né, Fernanda? Exato, hoje a gente vai falar os tipos de intercâmbio possíveis para o povo fazer e também a melhor idade para se fazer intercâmbio. Diego, a gente já vinha conversando nos vídeos anteriores sobre a importância do inglês na vida da pessoa, vida profissional e na vida profissional. Então, o nosso vídeo, ele vem a completar os anteriores, porque para você fazer o intercâmbio atualmente, o ideal é primeiro você focar no qual é o seu objetivo com o intercâmbio e qual é a sua idade. Eu tenho aqui, eu fiz uma listinha de alguns intercâmbios para apresentar para vocês, que são intercâmbios possíveis a ser feitos. O primeiro intercâmbio que a gente vai falar é o Jovem Embaixadores. Os Jovens Embaixadores é um intercâmbio para alunos do ensino médio de escola pública. É um projeto da Embaixada Americana para jovens estudantes de ensino médio, como eu disse anteriormente, que gostariam de fazer 2 semanas de inglês no exterior. Junto com essa curso de inglês no exterior, eles também têm acesso a algumas aulas de geopolítica e história americana. Então esse intercâmbio em si, ele é realizado dentro de uma escola americana, uma escola de ensino médio americana. Então os professores de lá, quem fazem as aulas, quem ministram as aulas de inglês, e vocês também têm as aulas de história americana, que eu acho muito legal. Pegar a história, por exemplo, de JFK, presidente John Kennedy, com a história da família de JFK, tipo, é muito bonita, é muito rica, a história americana é muito bonita de conhecer. Legal, então, quer dizer que esse jovem que se interessa, de escola pública especificamente, né? Sim. Que se interessar por esse tipo de intercâmbio, ele tem essa possibilidade. E eu acho que uma coisa interessante que eu acredito que a gente vai falar daqui a pouquinho, difere de aulas de outros tipos de intercâmbio, é que esse é feito por escolas do high school americano, né? Exato. Que é escolas diretamente do ensino médio americano. Exato. Então não é numa escola especializada de inglês separada do ensino médio, né? É dentro do ensino médio especificamente. Sim. O aluno, ele acaba tendo contato com os alunos de ensino médio americano, das escolas americanas. Ele vai fazer aula no mesmo ciclo, no mesmo horário? Exato, acaba dividindo sala, tendo contato, tendo a possibilidade de ganhar novos amigos, expandir o círculo de amigos. Contatos é muito importante para o futuro e a gente sabe disso. Com certeza, muito importante. Ainda mais quando você vai atrás do idioma do inglês, principalmente. Né? Sim. No caso, então, a faixa etária desse intercâmbio é mais ou menos dos 15 aos 18 anos. Isso, ensino médio, eu acho que a gente pode colocar de 16 a 18 anos. Esse projeto dos Jovens Embaixadores, para quem gostaria de saber mais sobre eles, pode me procurar, eu mando links do explicação, mas também tem na internet Jovens Embaixadores no site da Embaixada Americana.
Você desenvolve um projeto, normalmente é um projeto de redação, junta alguns documentos que o governo americano pede, por exemplo, histórico escolar, para eles verem sua nota, porque acaba sendo um projeto custeado pelo governo americano, então meio que o aluno tem que merecer participar desse projeto, é um prêmio do governo ou seja, americano. Não é simplesmente fui mal na escola a vida inteira, agora eu quero participar, você corre o risco de realmente não ser aprovado. Sim, né? sim. Legal, muito interessante. Então, você que é jovem nessa faixa etária, estuda em escola pública, muito interessante, vá atrás, você já sabe que você tem um bom currículo escolar, vai atrás, se informa ali certinho para poder, quem sabe, se interessar e conversar aqui com a Fernanda a respeito, tá? Sim. A partir dessa faixa etária de idade, qual é o próximo mais interessante? Assim? A próxima é de 18 a 26 anos, a gente tem o programa do Au Pair. Quem me conhece sabe que eu amo o programa do Au Pair, eu super recomendo. É um programa de intercâmbio que eu já fiz 2 vezes, então eu tenho super propriedade para falar, porque eu acompanho o programa desde 2006. A escola do Whitehall, que é uma escola de inglês especializado, mas a maioria dos nossos alunos são alunos que vão para intercâmbio e especificamente para o programa do Au Pair. Então, ele é para alunos de 18 a 26 anos, universitários, você tem que estar na faculdade para poder participar. E tem alguns requisitos que são inglês intermediário, carteira de motorista, e experiências com crianças. Pode ser criança de qualquer idade, não precisa ser uma experiência comprovada em carteira. Você pode fazer trabalho voluntário em qualquer lugar, com o filho do vizinho, em creche, catequese, dando aula de catequese, em qualquer lugar. O que é o Au Pair? O Au Pair é um intercâmbio de troca. A palavra Au Pair significa au par, ou seja, o estudante vai para a casa de uma família americana e lá a família americana dá casa, dá alimentação, transporte, bolsa de estudo. E em troca disso você vai oferecer os seus serviços para a família, serviço como babá. Então essa família normalmente tem de 2 a 3 crianças. A maioria dessas famílias tendem a ter crianças pequenas. Por quê? Pequenas que eu digo numa faixa de 0 bebezinhos até 6 anos, ou até mesmo, por exemplo, a minha host kid, a criança que a gente cuida, a gente chama de host kid, que é a criança anfitriã. Ele tinha na época 9 anos, mas pode acontecer de você pegar uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos para você cuidar. Depende da família que você entra em contato e que você gosta e eles aceitam o seu currículo para trabalhar para eles. Então assim, você vai, faz essa troca, eles te dão casa, eles te dão moradia, transporte, alimentação, um salário semanal, bolsa de estudo. Em troca disso você cuida das crianças enquanto os pais não estão em casa. Então de manhã os pais saem para trabalhar, você cuida das crianças, preparam eles para ir para a escola. Foi para a escola, você está livre, você não tem nada para fazer. No sentido assim, é um tempo seu que você pode fazer o que você quiser. Pode estudar, quiser ficar em casa, pode ficar em casa. Quiser sair para conhecer, explorar mais a cidade, você pode. É um tempo que você administra do jeito que você quiser, até a criança voltar da escola. Normalmente o período escolar nos Estados Unidos é das 8 às 3 horas. Então as meninas acabam tendo bastante tempo para elas. Então elas estudam nesse horário. Então a bolsa, o dinheiro da bolsa que a família dá, elas aplicam para fazer qualquer curso. Não precisa ser necessariamente um curso de inglês, pode ser qualquer curso. Elas aplicam numa faculdade para poder estudar naquele horário que a criança tá na escola. Então ela sai da aula, busca a criança, que é mais ou menos o mesmo horário, volta para casa. Aí dá um lanche para a criança, brinca com a criança até os pais chegarem. Então assim, eu recomendo o programa do Au Pair, porque é um programa, primeiro, é o intercâmbio mais barato do Brasil, porque a gente que paga, diferente
dos jovens embaixadores, é a gente quem arca, banca o au pair. Então é o intercâmbio mais barato do Brasil. Você tem uma agência de intercâmbio por trás e essa agência tem coordenadoras espalhadas pelo país. No caso, o au pair é só nos Estados Unidos. Então tem coordenadoras espalhadas pelo país. Então, na casa que você morar, vai ter uma coordenadora próxima que vai ser responsável por você. Então, você tem encontros mensais com essa coordenadora para falar com ela, mostrar que, olha, eu tô bem, a minha família me trata bem, eu tô estudando, a minha família tá pagando o meu salário semanal direitinho, sabe? Para dar para mostrar para a agência que tá tudo bem, que a família tá seguindo as regras do programa. Isso é importante falar. O programa do au pair, ele é um programa regulamentado por lei americana. E o governo americano, ele exige que as meninas, o programa é feito para meninas e meninos de 18 a 26 anos. Então, o estudante que for para os Estados Unidos, ele estude uma quantidade de horas. Ele é obrigado a estudar, porque não é só intercâmbio de trabalho, é um intercâmbio também de estudo. Então você vai, mas você tem que estudar. Você é obrigado a estudar porque está na lei americana. Então acaba sendo uma exigência que as agências ficam no pé das famílias para fazer com que você estude, entende? Claro, você não precisa estudar o seu intercâmbio inteiro, cumprindo aquela determinada quantidade de horas é o suficiente, mas se você cumpriu, não precisa continuar estudando, você faz o que você quiser. O importante é cumprir o que eles exigem. Então, voltando, o programa é um programa regulamentado regulamentado pelo governo americano e para estudantes universitários de 18 a 26 anos que têm inglês intermediário. Por isso que a gente tem a escola do iTalk, porque os alunos que ainda não têm inglês intermediário, eles vêm pra gente para fazer aula de prática de conversação. As nossas aulas já acabam sendo do dia a dia do estudante lá nos Estados Unidos. A gente trabalha vocabulário infantil, trabalha situações que pode acontecer e como resolver, sabe? Algumas challenges que eles têm que saber como resolver as situações difíceis, esse tipo de coisa. É uma coisa legal. E é um programa que, na minha opinião, por ter sido au pair 4 anos, ele te ajuda muito no sentido de independência e de abrir a sua visão em relação ao mundo, em relação a você mesmo, a se conhecer melhor. E também, claro, você vai melhorar o seu inglês porque você vai estar morando com uma família americana, você vai voltar com um currículo muito melhor, mas você acaba melhorando tudo em você, entende? A sua independência, tudo mais. E eu falo isso que é pelo fato de você morar próximo da cultura americana. Você morando com uma família americana, você vê as diferenças culturais. Aí você fala, putz, é verdade, porque no Brasil a gente faz isso, se eu posso fazer assim, entende? Sim, entendo perfeitamente. Só uma pergunta em relação a esse tipo de intercâmbio. Diferente do anterior, que as aulas são ministradas diretamente numa high school americana. Isso. Esse tipo de intercâmbio, ele tem um tipo de escola específica? Não. Você pode estudar em qualquer faculdade que você quiser. No meu caso, no primeiro ano, eu fiz a escola de inglês que a gente faz aqui no Brasil, eu fiz lá. Eu queria fazer inglês lá para pegar o certificado, porque eu penso que pegar o certificado de uma escola estrangeira em inglês como segunda língua é muito importante. Então, eu fiz do nível básico até o final da escola, o avançado, numa escola em Boston, escola de inglês como segunda língua. Depois eu fiz curso de pronúncia na Harvard, então é faculdade. Depois eu fiz escrita acadêmica na Boston College. Então você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer instituição, faculdade ou cursinho de inglês,
mas o importante é você focar no curso que você quer e você colhe as informações do que é melhor para você, qual faculdade é melhor para você no sentido de localização, valores, quantidade de aulas. Entendi perfeitamente. É aquilo que está mais propício de acordo com o recurso que você tem no Exato, momento. exato. Ou distância, valor, translado e tudo mais, né? Exato. Apesar de que translado a gente fica até mais fácil, porque como o aluno tem que estudar e é obrigação e é uma lei que está em cima, as famílias acabam disponibilizando o transporte, o carro. Então isso é uma coisa legal do au pair. A gente ganha da família meio que um carro para ficar com você durante o intercâmbio inteiro. Então você não usa só com as crianças, mas você usa para suas próprias necessidades. Entendi, muito interessante. Vendo que o carro lá é bem mais barato do que aqui, né? É, né? Só um mero detalhe. Isso. Então, eu gostaria só de mostrar aqui, é rapidinho. Fica à vontade. Então, a gente tem o programa do au pair, que é um programa de babá nos Estados Unidos. Como eu disse, é o programa mais barato do Brasil e que vale a pena ir atrás, porque ele te abre muitas portas em sentido de cursos no exterior. O que você pagaria, vamos supor, numa faculdade com visto de estudante, o au pair vai te dar a mesma oportunidade, mas por um valor bem mais em conta. Muito legal. Sim. O nosso terceiro intercâmbio que eu tenho para indicar é intercâmbio das faculdades europeias. Várias faculdades na Europa, incluindo Dinamarca, vou dar destaque Dinamarca e França, eles oferecem cursos de intercâmbio, oferecem bolsas, de intercâmbio naquelas faculdades. Então vamos supor, eu sei que na França eu tenho uma amiga que fez isso, ela começou a faculdade aqui no Brasil, ela é do Rio Grande do Sul, começou uma faculdade aqui, terceiro ano de faculdade, ela aplicou para fazer a faculdade, continuar a faculdade na França. Ela passou. O que precisa? Você ter um francês, no caso dela, o francês intermediário ou avançado que dê conta para você para que você consiga acompanhar aquela faculdade, certo? As aulas. Então ela fez e ela conseguiu. Também tem esse mesmo tipo de programa em países de língua inglesa, assim, claro, Inglaterra e tal. Eu tô dando a dica da França, porque na França o governo, se você é estudante universitário e você consegue a bolsa do governo, você não tem só a bolsa no sentido de estudar, mas eles também te dão moradia. Em alguns lugares você tem a bolsa, mas você tem que correr atrás de moradia. Então, e eles te dão, eu sei que a França te dá também até uma mesada por mês, sabe? Uma forma de te incentivar a estudar. É um governo realmente preocupado com o seu currículo, entende? Preocupado em informação. Esse intercâmbio, ele não necessariamente tem a ver com a intervenção da faculdade, ele é do governo. A faculdade, no caso francesa? Isso, no caso da faculdade francesa. Tem, sim. Você vai aplicar para aquela faculdade e se você passar nos testes, nas provas, você recebe a bolsa, a faculdade te dá a bolsa, mas quem arca com as despesas da bolsa é o governo. É aí que entra o governo por trás. A faculdade entra como intermediadora. Exato. Por meio dos recursos dela, ela oferece os recursos físicos, no caso, como moradia, provavelmente algum tipo de alimentação também, né, por causa do campus, ou aos arredores do campus, e em troca ela recebe incentivo do governo para poder executar essa tarefa. Exato, sim. Entendi, muito interessante. Aí no caso, não especificamente dos Estados Unidos, não especificamente do inglês, tá? Porque o objetivo desse vídeo é falar sobre intercâmbio, não necessariamente sobre inglês. No caso do Brasil, é mais comum o intercâmbio para países que falam inglês, por causa da necessidade do uso do inglês aqui no Brasil e da necessidade do uso do inglês também fora do Brasil para você fechar um negócio e assim por diante, para diversas possibilidades no caso, tá?
Então, esse tipo de intercâmbio ele se enquadra mais ou menos na faixa etária do período de idade universitário, 20 a 30 anos, mais ou menos. Sim, sim. Eu acho que a gente pode até aumentar um pouquinho por causa de mestrado e doutorado, pós-graduação, mas seria essa fase que você está de estudo, graduação, pós-graduação. É que eu falo porque mais ou menos essa idade. No Brasil, para quem não sabe, é comum o aluno ingressar na faculdade antes dos 20 anos. Em torno de 18 anos é a média que o jovem acaba indo para a faculdade. Quando ele não vai para a faculdade entre 17 e 20 anos, ele acaba fazendo faculdade mais tarde. Mas a média dos alunos que já ingressam na faculdade enquanto jovens é em torno de 18, 19 anos por aí. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Sim. Lá a média de ingresso na faculdade é em torno dos 21 anos. Então a média de idade de um universitário americano é 21, a média de idade do universitário brasileiro é 18. Sim. Porque aqui a gente termina o ensino médio um pouquinho mais cedo. Média, não é mais cedo em quantidade de anos de estudo, mas é mais cedo em relação à idade da pessoa. Sim. Aqui a gente termina antes dos 18 anos em média, porque é assim que você tem a grade curricular programada. Nos Estados Unidos é 18, então lá termina um pouquinho mais tarde, naturalmente se forma um pouquinho mais tarde, naturalmente ingressa na faculdade um pouquinho mais tarde. Então a média de idade de um americano na faculdade é 20, 21 anos, aqui no Brasil é em torno de 18, 19 anos. Não é muita diferença, mas é uma diferença. Sim. Né? Esse, no caso, intercâmbio europeu, também nos Estados Unidos existe esse tipo de intercâmbio, você sabe falar? Sim, sim. Sim. Existe nos Estados Unidos o governo brasileiro quem, na verdade, financia. Há pouco tempo eles tinham parado, mas eu li notícias semana passada de que vão retornar com financiamento de intercâmbio, por exemplo, o programa de sanduíche, intercâmbio de sanduíche, que você vai para os Estados Unidos, você fica um semestre lá, um tempo lá, e fazendo o curso que você fazia aqui. Entendi. Então, ou seja, você está numa faculdade aqui, continua o mesmo curso, uma faculdade relacionada nos Estados Unidos, no caso. sim, exato. Entendi, muito legal. Então, vários lugares têm a mesma coisa. Eu acho que o ideal para pesquisar seria você focar a faculdade que você quer. Entra no site da faculdade que você quer, por exemplo, se você quiser Harvard, entra no site da Harvard e vê os tipos de bolsa que eles oferecem. Provavelmente a Harvard não tem muitas bolsas, mas entra no site da faculdade e vê o que eles oferecem, porque eles também oferecem curso de extensão. E esses cursos de extensão foi onde eu peguei o curso de pronúncia. Eles também são cursos acessíveis. Muito legal. É a mesma coisa, no mesmo prédio, são os mesmos professores, é uma coisa que vale a pena. Agora, para terminar, mas também é muito legal esse projeto, é o projeto do NMOON. A gente chama ele de Model UN. O projeto do NMOON é um projeto da ONU, desenvolvido pelas Nações Unidas mesmo, para jovens universitários. Eu já participei desse projeto 2 vezes. Ele é voltado para ensinar o estudante universitário de qualquer curso a como ser um diplomata da ONU e quais são as atividades que a ONU desenvolve nas reuniões dela e qual é a agenda que a ONU se preocupa. A gente sabe que a ONU, uma organização internacional, cuida de assuntos ao redor do mundo, certo? Cuida de assuntos internacionais. A ONU tem vários comitês. Então, um dos comitês da ONU é direitos humanos, vamos supor. E dentro dos direitos humanos, que acaba sendo um dos comitês principais da ONU, tem vários assuntos que é de interesse mundial. Por exemplo, fome, direito à alimentação. Todos têm direito a se alimentar. Todos têm direito a ter alimentação, o alimento para se alimentar. São coisas diferentes. Então, são temas debatidos nessas sessões de simulação
entre estudantes do mundo inteiro. No caso, eu, quando fui a primeira vez, eu fui como diplomata de Israel, representando o país de Israel, então eu tinha que defender os interesses de Israel. E a segunda vez eu fui defendendo a África Central, e eu tinha que defender, então, tinha que trabalhar visando os interesses da África Central. Tentar trazer benefícios para o meu país, ver o que os outros países tinham para beneficiar o meu país. E tudo isso gera debate, gera votação, tudo em inglês. Então, para participar do NMON, Model UN, as inscrições, eu já vou falar, é até outubro desse ano. A gente está fazendo as entrevistas de admissão. Você tem que ter inglês fluente para poder participar dessas simulações. Depois você faz um position paper. Esse position paper vai para a ONU e ele precisa ser aprovado. É um projeto muito, muito legal. É novo no Brasil. A ONU só trabalha com uma empresa aqui no Brasil em relação a isso, em relação às simulações, que é a Moving Connection, é a nossa parceira. Então, assim, é uma oportunidade única de você estar na ONU, de você conhecer a ONU dentro, o prédio da ONU, o trabalho da ONU, os diplomatas da ONU. É muito legal. Muito legal mesmo. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade quando eu era mais novo, infelizmente não tive. Mas se tivesse esse programa anteriormente, era um programa que com certeza me inscreveria. Sim, esse projeto, eu participei a primeira vez e eu fui a segunda delegação para lá, para Nova York, em 2011. Então, assim, é uma coisa ainda relativamente nova, sabe? Realmente nova. Essa, mais ou menos, essa faixa etária desse tipo de intercâmbio? Universitário também. Universitário. Tem então, que estar ligado à universidade. A maioria dos intercâmbios, então, é focado para o jovem ou jovem universitário. Exato, também. Exato. No caso, por curiosidade, você sabe de algum exemplo de alguém um pouquinho mais velho, mas que participou desse tipo de intercâmbio que obteve sucesso? De qualquer um desses intercâmbios, eu acho. Exceto o primeiro, porque é focado pro resto. Não, o primeiro. Os jovens embaixadores. Isso, exceto os jovens embaixadores, os outros três, uma pessoa com um pouquinho mais de idade, você já viu ter sucesso para poder participar de um intercâmbio desse tipo? Foi um pouquinho mais velha, você quer dizer? Não, 30 anos, 40 anos. Tá, ela foi. Sim, exatamente. Você conhece alguém mais ou menos nessa faixa etária que conseguiria participar? Eu conheço uma pessoa. Ou simplesmente não é comum, porque não é comum mesmo ter pessoas nessa faixa de idade com esse tipo de interesse? Não, eu entendo essa pergunta. Eu conheço uma pessoa, só que no caso vai ser uma pessoa única. Eu não vou citar nomes aqui. Claro. Ele foi para os Estados Unidos, já tinha terminado faculdade, tudo, um pouquinho mais velho do que eu. Foi para os Estados Unidos, conseguiu fazer, através de bolsas do governo federal, conseguiu fazer estágio na NASA. Que legal. Muito legal, ele é pesquisador. Conseguiu fazer estágio na NASA e depois ele voltou para o Brasil, continuou em contato com os pesquisadores da NASA. A NASA chamou ele para voltar, para continuar trabalhando, só por questões de visto não deu certo. Que pena. Uma pena. Essa parte de visto realmente às vezes atrapalha, justamente pelo fato dele ter sido um pouquinho mais velho, entende? Se ele vai por faculdade, ainda na época da faculdade, o mercado é amplo, tipo, abre várias portas. Até mesmo se você falar, não, eu não tenho condições de viajar, não tenho condições de arcar com o intercâmbio, você consegue bolsa, entende? Muito legal. Sim. Então, gente, esse assunto é muito bacana, tem várias possibilidades de intercâmbio. Para você que se interessa, não deixe de entrar em contato aqui com a Fernanda. Pode entrar em contato comigo também, redireciono para o contato com ela. A gente vai bater nesse bate-papo esse meio de campo, tá? Espero que vocês, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, comentem aqui nas redes sociais, pode entrar em contato com a gente vai responder o mais rápido possível, tá? Então, muito obrigado pela sua audiência, continue acompanhando os demais vídeos, conteúdo muito bacana, muito interessante para vocês, tá bom? Um forte abraço, fico aqui com vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Diego, muito obrigada por mais essa oportunidade. Realmente nós estamos abertos para falar de intercâmbio, que é um tema que eu gosto
muito, e se eu puder, assim, eu vou mandar todo mundo para fora do Brasil para ter essa oportunidade. Então, novamente, obrigada e até o próximo vídeo. Um abraço.